Rosane. Agora deu certo. Vamos lá. Então, muito bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, me chamo Silvano Silva. Vamos passar um pouquinho de conhecimento aí. Espero que a gente consiga agregar alguma mensagem no coração de cada um, porque a gente não consegue captar tudo que a gente vai passar, mas se captar uma mensagem, eu acredito que já muda o contexto, né? E muda, muitas vezes, a forma da gente se conduzir no dia a dia, nós como pessoa e nós como líder também, dentro desse contexto. O treinamento, então, é sobre liderança que duplica, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema completamente o rumo da sua rede, como está a liderança que duplica. A ideia não é só teoria, né? Mas te mostrar o que funciona na prática para construir uma equipe forte e engajada, que cresce com consistência. Então, essa é a ideia. Então, se prepara, porque o conteúdo é para quem está pronto para sair do lugar. Seguidor ou multiplicador? Você quer uma rede de seguidores ou uma rede de líderes que multiplicam? Né? Então, essa aqui é uma pergunta muito séria que a gente se faz para nós mesmos e a gente faz para o nosso negócio no contexto todo, né? Então, você quer uma rede cheia de seguidores que te admiram ou uma rede cheia de líderes que multiplicam, né? Então, essa aqui é muito importante a gente entender se a gente quer seguidores, né, ou líderes que realmente multiplicam. Essa resposta define o rumo do seu negócio, porque seguidor depende de você. Líder anda com você. São duas coisas bem diferentes, né? E esse treinamento é sobre formar líderes. As 5 dores da liderança que não duplica. Aqui é muito importante, né? Vamos falar agora sobre o que trava o crescimento da maioria das redes. As 5 dores, né? Gente que entra empolgada e logo empolgada, mas logo desenganja, né? Então, a falta de engajamento entre membros da equipe que não se envolve ativamente e perde seu interesse rapidamente. Desistências rápidas, altas taxas de rotatividade, com pessoas saindo da rede logo após o início. Medo da rejeição, líderes e equipes paralisados pelo receio de ouvir não, ou de não serem aceitos. Então, a palavra não, a gente sabe que a palavra não, a gente aprendeu, nasceu, né? Desde criança, a mãe e o pai dizendo não, e não, e não, e não para tudo, né? Meu filho, não coloca a mão nisso, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo. Então, a gente já traz essa palavra não impregnada na nossa mente, né? E quando a gente vai mostrar o plano, vai falar dos nossos produtos, vai falar do nosso negócio, e a gente recebe a palavra não, né? Ela remete lá no nosso inconsciente, né? E aí tu tem uma missão de enfrentar o não, né? Ir atrás dos sim, ou ficar no não, né? Então, muita gente começa o negócio, faz lista de contato, contacta as pessoas, recebe lá 10, 20, 30, 40 não, e ela desiste, esse negócio não é para mim. Então, ela desiste dela, desiste da sua família, desiste de seus sonhos, né? E ela acha mais fácil continuar onde ela está do que quebrar essa barreira do não, né? Em busca do sim. Então, isso é uma palavra muito forte, né? Existem algumas falácias do multinível, né? Que para se tornar diamante, tu tem que receber no mínimo 300 não, né? Quando tu receber no mínimo 300 não, você se torna um diamante. Então, isso é uma das coisas que você fala dentro do multinível. Porque é melhor tu criar um papel lá, um caderno, e anotando todos os nãos que você vai recebendo ao longo do percurso, né? O não da pessoa não querer comprar teu produto, o não da pessoa não sentar com você, o não de ela não querer fazer um negócio com você, e você anotar o nome daquela pessoa com a palavra não no lado, né? E ali tu vai procurando os sims, isso é muito importante, né? Falta de disciplina, né? Dificuldade em manter a consistência nas ações e nos hábitos diários para o crescimento. Então,
Aqui é a disciplina, em primeiro lugar, ser produto do produto, todos os dias, né? Tem que estar disciplinado para isso. Estar nas lives e nos treinamentos, todos os dias, isso é disciplina, para te aprender mais, e a gente, tipo assim, eu venho para uma live, eu esvazio o copo para aprender mais. Então, todo dia a gente está aprendendo um com o outro, né? Um com o outro, e a gente vai construindo a nossa história dentro do multinível, né? Essa disciplina, ler bons livros, né? Que a galera está sempre falando nas lives, ler bons livros, né? E fazer o dever de casa todos os dias. Que é falar com pessoas, falar do seu produto, se conectar com pessoas, sempre pessoas novas, né? E a outra questão é a visão pequena, incapacidade de enxergar o potencial de longo prazo e de sonhar grande com a rede. Então, muitas pessoas entram no negócio e a visão é pequena. Se você não tem visão suficiente para enxergar o tamanho do teu negócio, para enxergar o que tu tem lá na frente de grandioso, pega emprestado os olhos do seu líder. Se teu líder não tem visão pequena, sobe a linha ascendente acima. Procura o líder que tem visão grande. E mostra e pede para ele te mostrar a visão desse negócio, o potencial que tem a longo prazo, para que você possa sonhar grande com a tua equipe. Porque se tu não tem sonhos grandes, não pensa grande, a tua visão é pequena, tu vai ter uma rede com visão pequena. Ou seja, ali na frente, a maioria desiste do negócio por conta da visão. Então, você que faz parte hoje da Ozontech, tira um tempo, fala com o teu líder, cria uma programação e vai lá conhecer o nosso complexo da Ozontech. Né? Vai lá conhecer aquilo, para te abrir tua visão, para te entender aonde você está situado, aonde você está posicionado. Então, é muito importante tu buscar essa visão aí e expandir essa visão, né? Tu tem que ter uma visão além do horizonte, né? Daí você vai começar a trabalhar diferente nesse negócio, né? Então, é muito importante. As 4 funções do líder que duplica. Um líder eficaz sabe que seu papel vai além de simplesmente dar direções. E sobre capacitar, guiar e inspirar sua equipe e crescer de forma autônoma, inspirar com o exemplo. Sua atitude e suas ações são um espelho para a sua equipe. Viva os valores que você quer ver duplicados. Então, isso aí é muito importante, inspirar com o exemplo. Então, seja exemplo, né? Seja espelho, para a tua equipe fazer o mesmo que você faz. Tenta ser o melhor exemplo possível, né? Em consumo de produtos, em venda de produtos, em prospecção, em APN, em treinamento, em postura, né? Investimento, né? No todo. Quanto mais exemplo você for, mais seguidores você vai ter, ou seja, mais pessoas se espelhando nas suas ações diariamente. Uma vez que essas ações estão espelhadas diariamente, fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil de seguir. Treinar com simplicidade. Mantenha o processo de aprendizado claro e direto. O que é simples pode ser facilitado e replicado. Facilmente replicado. Então, o aprendizado, o que você aprende e como você duplica tem que ser simples, para que todas as linguagens entendam como você trabalha e qual é a maneira correta de trabalhar. Então, cada equipe, cada líder cria seu processo de treinamento, cria seu processo de ensino, mas seja simples. Quanto mais simples, mais fácil é duplicável. Quanto mais duplicável, mais seu negócio cresce, mais seu negócio expande, mais bônus a tua rede tem, mais cadastro a tua rede faz, né? Então, isso é muito importante. Essa questão aí. Acompanhar com intencionalidade. Então, esteja presente, ofereça suporte direcionado, ajudando cada membro a superar desafios específicos, né?
Então, aqui a gente fala do acompanhamento. Então, o acompanhamento é muito importante. A pessoa que começou esse negócio hoje é ser acompanhada, ser monitorada, ser ensinada todos os dias da maneira correta. Material de apoio. Primeiro passo, tem que ter um material de apoio. Segundo passo é sentar com a pessoa, fazer uma lista de contato, classificar aquela lista, ensinar a fazer ligação, ensinar falar as palavras certas, as palavras corretas para trazer a pessoa, muitas vezes o convidado ali para um café, para uma reunião de negócios, para levar no APN, saber até onde ele deve falar, até onde ele tem que parar de falar, cuidar a não passar tanta informação para o prospecto, né? Então, eu sempre digo assim, ser mais ouvinte, né, e menos falante. Então, escuta mais, né, e fala menos, e tenta gerar curiosidade, né? Para gerar engajamento, para trazer ali, fazer com que o teu prospecto ali comece a se desenvolver e a crescer com seus convidados. Corrigir com amor e celebrar conquistas. Apoie o desenvolvimento com feedback construtivo e reconheça cada passo, grande ou pequeno. Então, quando você vai corrigir alguém da tua equipe que fez algo lá, desacordado daquilo que você ensinou, não bata, né, com uma chinela, né? Bata com amor, explica, passa segurança, passa que você tem interesse realmente profundo, que você está ali para ajudar, para apoiá-lo, né? E celebra cada conquista da pessoa. Ah, bateu o Ozon 300, celebra o Ozon 300 com o teu downline. Bateu o Ozon 500, celebra que ele usou 500 com ele. Mostra que ele é capaz, que ele pode avançar, né? Bateu Topázio, celebra a conquista de Topázio. Reconhece da maneira correta. Duplica para a tua rede, faz com que ele se sinta importante dentro daquela conquista, né? Então, isso é muito importante, essa reciprocidade, né? Que a gente precisa ter com a equipe, né? Liderança emocionalmente inteligente. Como lidar com os altos e baixos da equipe? Frustração versus paciência. Então, reconheça a frustração da sua equipe, mas responda com paciência inabalável. A tua equipe está frustrada, você está frustrada, a rede está frustrada. Você tem que ter o quê? Paciência. E essa paciência tem que ser inabalável, tem que ser muito grande para entender, para conversar, para dialogar, para passar ali aquela visão do que você enxerga, do que você tem, e aonde que ele errou, aonde que está o problema naquela equipe ali, e tu tentar resolver com a pessoa com paciência e ter paciência para ensinar. Quanto mais paciente que a gente for para ensinar da maneira correta, mais resultado e mais sucesso todos vão ter. Porque a gente tem que entender uma coisa, no multinível, cada um é dono do seu negócio. Meu patrocinador me patrocinou, mas o meu negócio conta de mim para baixo. Ou seja, eu sou dono do meu próprio negócio. Eu não sou empregado de ninguém e ninguém é empregado de ninguém. Então, ninguém precisa ser mandado por alguém, mas a gente ensinar a maneira correta para que a gente tenha o quê? Um corpo em conjunto trabalhando dentro da mesma visão, da mesma paciência. Então, isso é muito importante, porque conforme tu fala com um downline teu que está frustrado, com aquela paciência que você vai falar que vai ensinar, ele vai ser ter o quê? Espelho. Ele vai o quê? Duplicar a mesma paciência. Mas se tu for astuto, grosso, estúpido com ele, ou ele desiste do negócio, ou ele vai continuar duplicando aquele espelho de grosseria, de astuto, né, com a equipe. Isso aí não é saudável. Então, hoje, muitas pessoas desistem do negócio, elas não desistem muito propriamente do negócio. Elas desistem da forma que é conduzida pelo líder. O líder que está em cima. Como é que ele conduz? Como é que ele fala? Qual que é a falácia com a equipe? Então, ele acaba, muitas vezes, desistindo por conta disso, né? Então, é muito importante a gente ter essa paciência, né? De falar ali. Continue com constância, né? Continue com constância, falta de retorno. Olha, ó.
falta de retorno e constância. Quando os resultados demoram a aparecer, mantenha constância em suas ações e no seu suporte. Então, a pessoa começa, ela entende que o multinível é uma magia, vai acontecer rápido, né? Como eu sempre digo, assim, existe líderes e líderes, né? Existe o líder que vem para uma empresa, que traz uma equipe junto, que já tem um conhecimento grande lá fora. E tem pessoas que vêm para o multinível, elas vão ter que aprender, elas vão ter que construir a sua história, e isso demanda tempo. Então, o multinível tradicional, raiz, ele nunca mudou. Ele vai atingir resultados financeiros de 2 a 5 anos. É de 2 a 5 anos. Isso, por que existe essa falácia? Essa falácia é para aquela pessoa que está começando o multinível, que não tem equipe, que não tem rede, e que está começando hoje nesse negócio. É diferente eu pegar um líder pronto do mercado, que já tem 10 anos, 15, 20, 30 anos de mercado, que quando ele toma a decisão de vir para uma empresa, veio para a Ozontec, por exemplo, ele já tem seus liderados, ele já tem seus seguidores, ele já tem equipe que o segue, e aí ele só faz o Ctrl+C, Ctrl+V, e o negócio dele explode, né? Cresce muito rápido no plano de carreira, realiza todos os seus sonhos, todos os resultados, né? Então, é uma diferença, né? Vou citar exemplo aqui da nossa rainha, da Neide, aí, que é uma liderança pronta de mercado de muitos anos. Quando ela veio para a Ozontec, ela já trouxe seus liderados, o pessoal que já o seguia, e aí os resultados dela foi impactante, mas a gente tem que olhar a trajetória até chegar na Ozontec que ela fez. Quantos anos trabalhando dentro desse mercado, desse multinível? Ou seja, já tem uma história construída, já tem um mercado construído, né? Essa é a diferença. E você que começou hoje esse negócio, você tem que cavar, tem que trabalhar todos os dias, um pouquinho, todos os dias, e fazendo esse negócio todos os dias. Então, nosso negócio inicialmente, por que eu manter a constância? A constância, ela vem de treinamento, eu nunca saí dos treinamentos, eu estou sempre nos treinamentos, que é muito importante, estar conectado, sempre conectado. Então, essa é uma parte bacana, tá? Outra parte é eu vender produto todos os dias, ser produto, e falar com pessoas todos os dias. Isso é um processo. Nos primeiros 2 anos do multinível, nos primeiros 2 anos, quem é iniciante, ele tem que vender produto, ele tem que fazer venda de produto para colocar dinheiro no bolso, até que o negócio dele comece a acontecer. Então, há as diferenças, né? E você, como líder, tem que mantê-lo motivado e falando realmente a verdade. No multinível não existe mágica, não existe magia, é um trabalho como outro trabalho qualquer, depende de foco, né? E determinação, e trabalhar todos os dias, como qualquer outro trabalho. Então, tem que fazer aquilo que tem que ser feito, seguir, ler bons livros, né? Eu gosto sempre de indicar para quem inicia o negócio o básico do Don Feiler, né? Onde ele ensina todos os passo a passo. Inicialmente fica fácil, né? Duplicável, depois vem o negócio do século XXI, escola de negócios, aí depois a gente vem ali com o GoPro, que ensina muita coisa, e entre outros livros aí, que vão ensinando essa trajetória, né? Então, a persistência é a chave para a transformação e a inação de movimento. Então, isso é muito importante a gente ter isso muito claro, né? Muito claro. Medo na equipe versus suporte emocional. Olha só que legal, né? O medo paralisa, oferece um suporte emocional genuíno, criando um ambiente seguro, onde a equipe se sinta à vontade para enfrentar desafios e buscar ajuda. Então, muitas vezes a equipe tem medo, né? E o medo é normal. Então, como a gente tinha acreditado que a gente diz assim, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então, às vezes tu tem medo de falar com pessoas, às vezes tu tem medo de falar do teu negócio, às vezes tu tem medo de falar com uma pessoa que tem um QI mais alto que o teu, porque tu se sente inferior, né? É isso. Então,
sempre vai ter um medo de uma coisa ou outra. Eu tenho medo de oferecer um óleo de girassol para um profissional que trabalha com ozonoterapia, por exemplo. Um profissional que trabalha... eu tenho medo de oferecer. Então, sempre tem aquele medo. Mas uma coisa eu sempre digo, e eu sempre aprendi, né? E muitas vezes, onde eu fui vendedor, eu sempre tinha comigo o que eu sei, a outra pessoa do lado não sabe. A informação que eu tenho, a outra pessoa não tem. Então, se eu tenho informação, se eu tenho conhecimento, se eu tenho propriedade naquilo que eu estou vendendo ou naquilo que eu estou mostrando, eu tenho muito mais autoridade com qualquer QI maior que o meu. Porque dentro daquela função, eu sou autoridade. Então, eu sou autoridade, eu sei mais, eu estudei para isso, eu estudei o produto, eu tenho propriedade para falar. E quando tu fala as palavras certas, independente do QI mais alto que o seu, a pessoa vai parar de escutar. Porque ela não tem a informação que você tem no teu produto, ela não tem a informação da empresa que você tem. Então, ela não tem essa informação. Então, isso aqui é muito importante, a gente ter esse autoconhecimento da importância que a gente é. Então, vai para a rua, tá com medo, vai com medo mesmo. E muitas vezes a equipe está com medo. E você que é líder, tem que dar aquele suporte emocional. É acalmar, é falar a palavra certa, da maneira correta, incentivá-la, né? Ou daqui a pouco, digo, Pedrinho, você está com medo de falar do óleo de girassol? Vem cá, vamos treinar. Eu sou teu líder, tu treina comigo. Faz de conta que eu não sou teu líder agora, e eu sou uma pessoa com QI mais alto que o teu. Agora você me fala do óleo de girassol. Treina a pessoa, passa segurança. Né? Passa segurança, começa a treinar com o seu líder, com o seu downline, começa a fazer primeiro, tipo assim, faz o treinamento para depois ir para a prática. É uma maneira de trabalhar o emocional do downline para que ele consiga duplicar com mais facilidade o negócio. Então, é muito importante sobre isso, né? Alguns anos atrás, eu trabalhei numa empresa de colchão terapêutico, e muitas vezes a gente fazia uma demonstração e a gente não conseguia fechar, né? Aí, o que o meu líder fazia? Silvano, senta aqui. Nós ficava 4 horas. Me faz demonstração. Não, tem que mudar nisso, naquilo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Às vezes a gente fazia 10, 15 demonstração numa manhã até acertar os pontos aonde a gente errou, aonde faltou na objeção do cliente, naquela informação plausível, né? E estudar. Então, treinar para ficar bom. E a gente, como mais treina, melhor a gente fica, e a gente saía para o campo e a gente executava as vendas, né? E aquilo que a gente errava, a gente trazia para o líder de novo e a gente treinava de novo aquela falha, né? Para a gente ficar bom naquilo. Aqui uma outra coisa legal que a gente vai falar: o PIN não te dá autoridade. Isso aqui é muito forte, pessoal. Isso aqui é muito forte. Mas é uma coisa que a gente tem que falar, né? A gente tem que conversar sobre isso, né? O PIN não te dá autoridade. A posição pode te dar título, mas é a atitude que te dá influência. Eu coloquei o Jade aqui, porque a minha qualificação é de Jade hoje. Então, quando a gente fala de posição que pode me dar um título, mas é a minha atitude que me dá influência, eu posso ser Jade. Mas se eu tiver más atitudes, a minha influência vai ser ruim. Os meus frutos vão ser ruins. O meu espelhamento vai ser ruim. A liderança não vai duplicar da maneira correta. Não vai fazer o negócio da maneira que tem que ser feita. Então, qual que é a minha atitude? Como é que eu me comporto hoje? Como é que eu trabalho hoje? Como é que eu encaro a empresa hoje? Como é que eu encaro o meu negócio hoje? Eu sou um líder do meu negócio ou eu sou um patrão do meu negócio, por exemplo? Então, muitas vezes a gente tem que parar e refletir. Eu sou diamante dentro da companhia. Eu tenho um título de diamante. Como é que estão minhas atitudes com a minha equipe? No dia a dia, todo dia. Como é que está sendo a minha influência? Como é que está sendo a minha entrega? Eu faço o treinamento com a minha equipe todos os dias? Eu falo do treinamento de produto para a minha equipe? Eu faço a PN online com a minha equipe? Eu faço a PN caseira com a minha equipe? Qual que é a atitude que tu está fazendo com a tua equipe? Né?
para te dar uma influência de positividade e não de negatividade. Então, aqui entra algo muito sério que a gente tem que parar e refletir. Você que é líder, você que está nessa live hoje, independente do teu PIN, você tem que olhar para essa mensagem, né, para esse código, olhar para dentro de você, olhar para frente e dizer assim, o que eu estou fazendo? A maneira correta eu estou fazendo? No que tem que ser feito? Qual que é a minha atitude com tudo isso? Né? Aonde que eu tenho que melhorar? Aonde é que eu tenho que me posicionar? Então, isso é muito importante a gente ter essa autoconsciência, né? Um título pode abrir portas, mas é a forma como você age. Se comunica e se relaciona que realmente inspira e move as pessoas. Seja o exemplo, haja com integridade e mostre que a liderança é um serviço, não um status. Então, aqui nós estamos para servir. O Eduardo falou muito bem na live de segunda-feira à noite, né? A pessoa que não serve, a pessoa que não vive para servir, não serve para viver. Cara, aquilo foi muito forte. Dudu tocou muito forte lá dentro da ferida, lá e apertou, assim, deu uma apertadinha legal, entendeu? Porque é muito forte. Isso aqui, e nosso negócio é isso aí. Nós estamos aqui para servir. Independente se for da minha equipe, independente para quem for. Nós trabalhamos num ecossistema onde a gente vende o quê? Prevenção de saúde e qualidade de vida. E realização de sonhos. Então, eu estou aqui para servir a todos. Eu sou empresa, eu tenho que servir a todos. E todos nós, quando nós captar no nosso inconsciente que a gente é empresa e que a gente está aqui para servir a qualquer pessoa, independente se é da rede A, ou B, ou C, ou D, ou Crossline, não importa. Nosso dever é servir, levar qualidade de vida para as pessoas, prevenção de saúde e realização de sonhos. Esse é o nosso negócio aqui dentro. É buscar uma independência financeira, é buscar liberdade. É você dizer assim, hoje eu posso acordar 10 horas da manhã, mas amanhã eu posso dormir. Daqui a pouco amanhã eu vou dormir 3 horas da manhã. Não independe. Você é dono do seu negócio. Você aqui dentro da Ozontec, você não tem um patrão dizendo para ti assim, Silvano, está na hora de almoçar. Silvano, está na hora de voltar para o turno. Silvano, está na hora de tomar um café da manhã. Está na hora de... Silvano, para ir no banheiro é tal horário. O horário tem que sair para casa é tal horário. E você vai ganhar isso que eu estou te dando. E a pouco tu tem um potencial de ganhar 10 vezes mais, mas tu é obrigado a receber aquilo que estão te pagando. Então, aqui dentro da Ozontec, a gente é líder. E a gente tem que ter atitude de líder. E se a gente é líder e tem atitude de líder, a gente escala o que a gente quer ganhar nesse negócio. Desde que a gente sirva as pessoas. Então, esse é o nosso trabalho. Você está duplicando ou só liderando? Treina em até 48 horas. A agilidade no treinamento é crucial para manter ímpeto e o entusiasmo do novo membro. Quando você patrocina alguém, qual que é a maneira que você patrocina? Estou te convidando para fazer parte de uma empresa onde você pode comprar produtos com 50% de desconto para cuidar da tua saúde. Muitos cadastram assim. E uma grande massa, não mostra o negócio para a pessoa. Ele traz cadastro para a pessoa pagar 50% de desconto. Paga 50% de desconto para cuidar da saúde. E muitas vezes, aquela pessoa que comprou 50% de desconto, ela não viu o negócio, ela não entendeu o negócio. Tem gente que está na Ozontec que ela não sabe que ela pode patrocinar alguém, que ela pode cadastrar outra pessoa. Elas não sabem, porque a pessoa que cadastrou, ela não treinou aquela pessoa até 48 horas. Então, a agilidade no treinamento é muito importante. É você ter lá, a gente tem os manual técnico, né? Eu tenho o costume de estar toda hora imprimindo e passando para a rede os manual técnico, né? Para o pessoal ter material de apoio junto para trabalhar. Ter o material de apoio para estudar, tem que ter junto. Tem que sentar com a pessoa, fazer uma lista de contato, ensinar a cadastrar, ensinar a convidar, ensinar a fazer live, ensinar a fazer treinamento. Né? Hoje a gente tem muitas ferramentas digitais que é para isso, né? Então, nós temos que ter essa agilidade com o novo membro, ensinar e treinar.
Imagina toda pessoa que tu patrocina. Tu consegue treinar aquela pessoa em 48 horas. Ensinar o que tem que ser feito. Ensinar que tem um plano de negócio. Ensinar que ela pode realizar sonhos. Que ela pode conquistar a liberdade financeira. Que ela pode salvar vidas. Se tu ensinar tudo para aquela pessoa, o teu negócio começa a se desenvolver muito rápido. E muitas vezes a gente está no negócio, a gente indica, vem para a Ozontec, vem fazer o Ozontec para comprar com 50% de desconto. E daqui a pouco, vou vender um K2 e um ômega lá que dá um cadastro hoje para a pessoa. Vender um K2 e um ômega, por exemplo. Mas ela não falou que tem um gel dental, não falou que tem um sabonete, não falou que tem um hidratante, não falou que tem um shampoo. E às vezes acaba o quê? A pessoa comprou, não tive resultado, desistiu do negócio. Porque ela não enxergou o negócio, ela não viu um plano de negócio, não colocou numa live, não duplicou da maneira correta, não mostrou o contexto de produto que ela tem, né? Ou seja, ela não precisa criar novos hábitos, ela só tem que mudar os hábitos, né? E mudar o fornecedor. Ponto. Como assim mudar o fornecedor? Sim, tu vai parar de comprar do mercado, da farmácia, e vai comprar da o quê? Da Ozontec. E muitas vezes a gente acaba fazendo o quê? Um trabalho na contramão e aquilo acaba não trazendo um resultado, né? Acompanha semanalmente. O acompanhamento regular e consiste garante que ninguém se sinta perdido ou desmotivado. Então, fazer acompanhamento semanalmente. Eu abri uma linha nova, cria um grupinho no WhatsApp para aquela linha nova e cuida daquela linha nova. Dá atenção para eles, acompanha, vê como é que está o procedimento, como é que está o trabalho, como é que estão as indicações, como é que estão as vendas, como é que estão as reuniões caseiras. É muito importante, quando a gente pega um prospecto, é fazer ele botar dinheiro na primeira semana no bolso, ou seja, com venda, ou seja, com cadastro. Tem que mostrar para ele a grandeza daquele negócio. Se ele não botar dinheiro no bolso, naquela primeira semana, ou seja, com cadastro, ou seja, com venda, na segunda semana ele já desanima. Ele vai desanimando e desiste do negócio. Às vezes tu olha para a tua rede, tem um monte de cadastro inativo, porque faltou acompanhamento inicial. Treinamento das 48 horas e acompanhamento semanal. Sistema duplicável. Seu sistema de trabalho é tão simples que qualquer um pode replicá-lo. A simplicidade é a chave da duplicação. Então, seja provedor de eventos, pessoal. Promove mais os eventos, promove mais os treinamentos. Quanto mais você promover, mais você cresce, mais o teu time se enganja com você. Então, o sistema é muito importante. E ele tem que ser duplicável. Seja reunião caseira, seja open nas franquias, seja treinamento de produto, ou seja sistema online. A tua galera tem que estar nos treinamentos. Isso tem que ser duplicável. Você patrocinou o Pedro tem que duplicar para a Maria e para o João, que ele cadastrou o sistema como você está duplicando. Você é líder, você tem que ser quê? Ter a atitude de líder e ser espelho, tem que ser duplicável todos os dias. Então, isso é muito importante. Reconhece progressos, né? Celebrar as pequenas vitórias motiva a equipe, reforça o comportamento desejado. Então, como falei lá atrás, celebra com a pessoa, usam 300, usam 500, topagem, novo prospecto, né? Ou cria uma promoção para a equipe naquele mês lá. A equipe que patrocina 2 pessoas ganha um brinde do líder. Não sei, eu faço o Zon 500, vai ter um sorteio lá de um produto para quem for o Zon 500 da equipe, ou Zon 300, vai ter um jantar. Reconhece progressos, que é importante. O multinível é uma escada. É uma escada. E tu tem que comemorar cada degrau que vai subindo. Cada degrau. Tem que comemorar com a tua equipe. Né? Até falei esse dia numa outra live que de todo o bônus que a gente ganha, como a gente é uma empresa, como a gente é um negócio, uma fatia desse bônus que a gente ganha mensalmente, a gente tem que tirar uma fatia e criar promoções na equipe, devolver para a rede, manter o sistema duplicável. Ou seja, manter aquela semente sempre irrigada, né? Sempre irrigada, sempre molhando aquela semente ali, para que ela esteja sempre brotando, né? Então, isso é muito, muito importante, né? Muito importante. Ação imediata no grupo. Aqui a gente está finalizando quase a nossa live. Então, escreva um aprendizado que você vai
aplicar na sua equipe ainda essa semana. Então, do que eu falei aqui, tira uma coisa, uma única coisa, né? Uma única coisa. E aplica na sua equipe essa semana. Vamos fazer um acompanhamento, ou vamos fazer uma ação de vendas, ou vamos fazer uma promoção para a equipe essa semana, para quem cadastrar 1 ou 2 pessoas, para quem fizer os 300, enfim, cria uma ação imediata no teu grupo essa semana. E depois você me conta o resultado que você aplicou, que você vai conseguir estar duplicando. Então, isso é muito importante, né? Você fazer isso aí. E assim você consegue inspirar os outros a sair do modo do aprendizado e ir para o modo ação. Então, a gente tem que começar o quê? Agir. Desafio dos 7 dias. Quem da sua equipe está parado? E depende da sua liderança para voltar. Ative e treine uma pessoa nos próximos 7 dias. Então, aqui é importante, esse desafio dos 7 dias, pense em alguém da sua equipe que está parado hoje, que só precisa de um empurrão para ele andar. Pense em alguém. Eu tenho o Pedro, tenho a Maria, tenho o Paulo. Eu acho que se eu ajudar ele essa semana, se eu for líder dele, né, tiver atitude, espelhamento, eu vou fazer aquela pessoa deslanchar. E muitas vezes alguém da tua rede ali, ela precisa ser massageado o ego um pouquinho ali para deslanchar, né? Então isso é muito importante. Nos próximos 7 dias, ative essa pessoa. Manda uma mensagem. Faz um convite. Mostra que você está ali com ela. Porque líderes de verdade não esperam. Ele se move e com ação vem duplicação. Então, escolhe alguém no teu time ou um prospecto novo que você vai trazer e faça um trabalho experimental. Um trabalho focado em uma única pessoa. Em uma única pessoa. Acolhe ela, abrace ela e trabalhe com ela uma semana. Foco total, todos os dias. Bom dia, tudo bem? Acompanhe durante o dia, acompanhe à noite. Se você mora próximo dela, pega ela pela mão, vamos mostrar plano, vamos fazer reunião caseira, vamos refazer a lista, vamos refazer treinamento. Pega uma pessoa e foca com ela 7 dias e depois você vai me contar o resultado que você vai ter. Daqui a pouco, essa atitude vai criar um novo momento na tua rede. E você que está nessa live hoje, que está desanimado ou desistindo, ou quase desistindo desse negócio, que esse negócio não é para você, que esse negócio você não consegue ter essa autoduplicação, faz de conta que você está tomando uma decisão de começar esse negócio a partir de hoje. Então, a partir de hoje, você toma a decisão. A partir de hoje, eu vou fazer o que tem que ser feito. Vou procurar minha linha ascendente, eu vou me aconselhar com a minha linha ascendente, vou ver onde estou errando, onde é que eu errei, para eu começar a me autodesenvolver. Então, começa essa semana. Toma uma decisão a partir de hoje. E começa a fazer o que tem que ser feito todos os dias. Aonde se para, reflete, né, e olha, aonde que eu errei? Aonde que eu estava errando com a minha equipe? O que minha equipe produzia X pontuação por mês, hoje produz Y. Aonde que eu errei? Onde é que eu falhei? Faça essa autocorreção internamente e se auto-pergunte, porque isso é muito importante para o teu negócio, para o crescimento do nosso negócio, para o crescimento da empresa, lá com o nosso presidente lá que está dando o sangue lá todos os dias, né? Para fazer o negócio realmente ser extraordinário, entregar o melhor que ele pode entregar todos os dias. Então, isso é muito importante, a gente ter também essa consciência de a gente ser autoduplicável, né? Autoduplicável. Então, é muito importante. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Então, minha gratidão, primeiramente, para vocês que estão aqui me ouvindo. Espero poder contribuir com alguma coisa na vida de vocês, alguma fagulha do que eu falei aqui que faça sentido e que vocês consigam estar duplicando da maneira correta. Eu passo a minha visão, né, do que eu vivo na Ozontec hoje, mas eu aprendo com cada um de vocês, como se vocês estão numa live, num treinamento, falando, num vídeo, num depoimento, a gente está sempre aprendendo e a gente tem que estar sempre com o copo vazio para sempre estar um aprendendo com o outro, né? Ninguém é mais sábio que ninguém.
mas todo mundo, a gente junto, criando uma equipe, né? Criando um contexto único, um ecossistema único, né? E aí essas lives do V12 aí vem criando aí, trazendo, cada um vem trazendo o quê? Um ingrediente, né? Um ingrediente de um lado, um ingrediente do outro, e a galera tem elogiado bastante aí esses treinamentos, muita liderança vindo aí, muita liderança vai vir daqui para frente, trazendo seus autoconhecimentos. Temos muita gente muito boa na equipe, muita gente capacitada, muita gente muito melhor que o Silvano, que vai trazer muito conteúdo bom, e a gente vai aprender com todos, para que a gente consiga romper barreiras, romper bolhas, né? E subir a escada cada dia mais. Minha gratidão, muito obrigado a todos aí.